A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. A nossa biblioteca municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Projeto de alteração do sistema viário em Paracatu promete redistribuir o trânsito no município e melhorar deslocamento de veículos e pedestres. A ABB realiza mais uma edição dos Jogos Internos da ABB Comunidade. Conferência na Câmara de Paracatu vai discutir a prevenção do suicídio na cidade. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Manhã. Bom dia! Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. O presidente Michel Temer editou esta semana uma medida provisória para criar a Agência Brasileira de Museus, chamada ABRAM. Ela será responsável pela reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O presidente editou também outra medida provisória que permite a criação de fundos com doações privadas para financiar projetos de interesse público. E após 8 dias do incêndio, equipes iniciaram hoje os trabalhos para a proteção da estrutura do museu. Toda a área do prédio será fechada com tapumes para evitar que pessoas entrem no local, além da instalação de uma cobertura para que o vento e a chuva não danifiquem materiais dos escombros. Técnicos da Unesco são esperados amanhã para auxiliar nos trabalhos. A Organização das Nações Unidas se uniu a outros órgãos internacionais e brasileiros, entre eles o Instituto Brasileiro de Museus, para criar um plano de resgate do acervo do Museu Nacional e salvar as peças que resistiram às chamas. O incêndio ocorreu no último domingo. Estima-se que 90% do acervo tenha sido destruído. Uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros e também por órgãos e entidades culturais visita hoje mais de 300 museus em todo o estado. A vistoria é para verificar itens e documentação para prevenção de incêndios. A Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, foi o ponto de partida da operação. Os bombeiros vão atuar em duplas para vistoriar museus e prédios históricos em Minas Gerais.
A Força-Tarefa vai vistoriar 350 museus em Minas Gerais. Serão 60 dias de operações em 20 cidades mineiras. Ao final da mobilização, os bombeiros vão entregar um relatório ao governo do estado. A ideia é orientar os responsáveis pelas edificações. A gente vai conferir na existência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o documento que atesta que a edificação tem todas as medidas preventivas, como também a existência de iluminação de emergência, saída de emergência, questão de extintores, de hidrantes, se eles estão funcionando, se estão dentro da validade. Então tudo isso faz parte dos itens que serão verificados pelas nossas equipes. A operação em Minas ocorre 8 dias após um incêndio que destruiu boa parte do acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O prédio de 200 anos tinha mais de 20 milhões de itens. Peritos já identificaram onde o fogo começou, mas a Polícia Federal ainda não divulgou o local exato nem as causas da tragédia, que teve repercussão internacional. O nosso objetivo nesse momento é a gente ter um panorama bastante fidedigno da situação dos museus, e essa força-tarefa ela contempla todos esses órgãos justamente porque o nosso objetivo agora é que esses órgãos eles tenham ciências também do que está acontecendo para que a gente consiga resolver sem ter a necessidade de impor algum tipo de sanção, algum tipo de medida mais drástica. O objetivo agora é sensibilizar os responsáveis pelas administrações dessas casas e desses museus da importância da gente envidar essas medidas preventivas para que tragédias como a do Rio de Janeiro não aconteçam. Agora nós vamos falar de eleições. Os candidatos reforçam as campanhas pelas redes sociais. Alguns estão contratando empresas especializadas em marketing político na internet para atingir maior número de pessoas. O Edson já definiu quem irá votar para presidente. Ele usa as redes sociais para postar mensagens a favor do escolhido e também para buscar notícias sobre a campanha eleitoral. Eu recebo muita coisa, só que eu checo bastante para ver se aquela notícia é verdadeira, vou nos sites, e vou checar para ver se é verdadeira, fake news ou alguma coisa assim, antes de publicar também. O uso das redes sociais ganhou visibilidade nas eleições americanas pela primeira vez na campanha de Barack Obama. Desde então, cresceu a aposta de que as mídias sociais terão um papel decisivo na escolha dos eleitos. Acho que a gente tem que prestar atenção aí nessas propagandas, nesses meios de comunicações que vão nos ajudar bastante na decisão. Nunca fui pelo que sai na rede social. Isso é uma fonte de informação para que eu forme a minha opinião. Para chamar a atenção e ampliar a influência sobre esse eleitor conectado nas redes sociais, os candidatos têm recorrido a uma nova estratégia. No lugar dos santinhos de papel, agências de marketing político oferecem pacotes de serviços para alavancar as campanhas. Esta, por exemplo, oferece 3 tipos de pacotes, de texto, mensagem e vídeo. Os valores vão de R$ 1.600 a R$ 11.500. Outra ferramenta de marketing digital oferecida é o software de robôs, que automatiza ações repetitivas nas redes sociais. Esse tipo de propaganda não é nova. A única coisa que muda é que ela mudou para um lado digital e alcança muito mais pessoas. Apesar do crescimento do uso da internet nas campanhas, o professor não vê as redes sociais como fator decisivo. Eu acho que a rede social ela vai influenciar sim no resultado, mas eu não acho que só a rede social vai garantir que um candidato se destaque e venha vencer as eleições. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos.
O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de Unai está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 19.558.300,90. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de saúde, onde vários exames irão ser suspensos. Educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos. O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios. A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Projeto de alteração do sistema viário aqui em Paracatu está prometendo redistribuir o trânsito no município e melhorar o deslocamento, tanto de veículos quanto de pedestres. Paracatu é uma das cidades que mais vem crescendo em Minas Gerais nos últimos anos. E um dos primeiros impactos que a população percebe é o aumento do fluxo de veículos, principalmente na parte central da cidade. O trânsito aqui tá meio complicado, né? Porque todo mundo vem de carro para a cidade, você não acha estacionamento para nada, né? Talvez você precise fazer alguma coisa urgente, você não consegue fazer, você tem que largar o carro muito distante para você chegar até onde você quer, né? Então aqui tá meio difícil, né? Cresceu demais o movimento de carro e precisa muito de melhorar a questão de estacionamento. Atualmente, Paracatu figura entre as 40 cidades com maior número de veículos no estado, com uma frota que ultrapassa 41 mil veículos. Como forma de amenizar esses impactos e dar mais fluidez no trânsito da cidade, a Prefeitura de Paracatu está em andamento com um projeto que visa desafogar as principais vias do município e facilitar o tráfego de veículos. Esse projeto está sendo considerado uma das mais importantes obras do município, porque ele redistribui o trânsito. Paracatu é uma cidade que tem muitos problemas de mobilidade urbana, está entre as 40 cidades de Minas com maior número de veículos por habitantes, né?
está longe de ser uma cidade sustentável a nível da mobilidade urbana, então é uma obra importante porque ela redistribui o trânsito, principalmente o trânsito universitário. O projeto de mobilidade urbana vai alterar o sistema viário da região sul da cidade, fazendo uma ligação da Avenida Olegário Maciel com o trevo da saída de Guarda-Mor. As obras vão passar pelo bairro Cidade Nova, Avenida Euridamas Avelino de Barros, no bairro Prado, Avenida Bias Fortes e Rua da Contagem, no bairro Paracatuzinho, e termina no trevo da rodovia MG 188. A expectativa é que, após todo o processo burocrático, as obras deem início já no primeiro semestre de 2019. É uma obra prevista para até 18 meses, podendo ser menos, porque é uma obra que foi dividida em 5 trechos. Se mais de uma empresa ganhar os trechos, dá para fazer um trabalho paralelo, né? Aí ela ficaria, quem sabe, aí por volta de 1 ano, 12 meses no máximo, para ser concluída. O secretário afirmou ainda que as obras devem afetar muita gente. No entanto, a expectativa é que, após todo o projeto concluído, Paracatu possa entrar, de fato, no caminho de ser uma cidade sustentável. Vai afetar a vida da cidade, eu diria que para muito melhor do que existe hoje, né? Porque se você organiza o tráfego de veículos na cidade, você está melhorando a vida, por exemplo, do pedestre, né? Agora, por onde vai passar a obra, terá sim algumas desapropriações, são desapropriações pontuais, onde a maior parte já está em fase de negociação. É muito bacana isso aí. Agora é bom explicar que esse projeto está em processo de aprovação de um financiamento junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. A expectativa da Prefeitura é que até o final deste ano, até dezembro, esse processo burocrático esteja concluído e a obra então seja licitada no início do ano que vem. A ABB está realizando mais uma edição dos Jogos Internos da ABB Comunidade. A ABB Comunidade iniciou na quinta-feira os Jogos Internos, com o objetivo de promover a integração dos jovens, beneficiar e estimular o seu aprendizado. Os educadores acreditam na inclusão através do esporte. Primeira vez que a gente tem esses Jogos Internos aqui na ABB Comunidade e é com grande alegria que os alunos, os educandos receberam essa proposta da gente. Nós dividimos por equipes, né? E vamos ter várias programações e modalidades de esportes no decorrer das semanas. Então a gente fez aí, né? Eles vão ter o troféu, vamos ter as medalhas, a gente também vai fazer um festival de sorvete ao finalizar das atividades todas, e é literalmente para motivá-los a continuar nessa área aí do esporte. Temos aqui alguns educandos que já se tornaram educadores e assim, isso é de grande valia, de grande importância. Alguns deles já se manifestam mesmo para o lado dessa questão esportiva aí, que já pretendem fazer uma faculdade de educação física e dentro da área da educação também. Então estamos aqui para influenciar e influenciaremos no âmbito do esporte também. O presidente da ABB Comunidade em Paracatu, Eduardo Pimentel, fala da importância do projeto e das oportunidades oferecidas para as crianças beneficiadas. Aqui eles praticam esportes, têm alimentação, os uniformes, né, e orientação de beleza, de natação, jiu-jitsu, né, e esse maravilhoso futsal que está acontecendo aqui. O projeto, ele atende quantas crianças? Hoje, infelizmente, atendemos somente 350 crianças, queremos atender mais, né? São 175 pelo turno da manhã, 175 no turno da tarde. A gente conta aí com apoio não só da Fundação Banco do Brasil, mas também da Prefeitura Municipal de Paracatu. A educadora Nilma fala da sua alegria em fazer parte do projeto que tira as crianças das ruas e incentiva elas a buscarem os seus sonhos. O intuito dos jogos maiores são a integração dos nossos educandos, levando para a competição também, né? Por ser umas modalidades competitivas, mas sempre trazendo os nossos educando para um lado de ser um cidadão de bens através do esporte. E nós estamos no mês da campanha Setembro Amarelo, que trata a prevenção ao suicídio. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada 14 segundos uma pessoa se mata no mundo, o que dá uma média de 800 mil pessoas por ano. Aqui no Brasil, uma pessoa se mata a cada 45 minutos. Em Paracatu, os números também são preocupantes. O suicídio
será tema de uma conferência que acontecerá no próximo dia 26 na Câmara Municipal de Paracatu. E o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal reforça a importância da participação de toda a comunidade. Bom, eu queria convidar toda a população de Paracatu como presidente da Comissão de Direitos Humanos. É um caso que a gente está bastante preocupado, não só em Paracatu, mas em todo o Brasil. A gente vê que o índice de suicídio está cada dia mais crescendo, a gente está ficando apavorado com essa situação. E algumas discussões, a gente resolveu fazer essa conferência, convidando algumas pessoas na área para estar tentando passar para os nossos munícipes tanto que o que está acontecendo aqui, por que está acontecendo muito isso aqui na nossa cidade. Vai ser no dia 26, às 8 horas da manhã, na Câmara Municipal. Gostaria de convidar a todos para participar conosco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. A nossa biblioteca municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Copervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Copervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Copervap. Melhor atendimento e menor preço. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa biblioteca municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812. As redes sociais se tornaram uma vitrine.
Por lá é possível acompanhar o que fazemos, o que pensamos, o que vestimos, mas esse excesso de exposição pode se tornar um problema, principalmente quando o visitante do perfil for um possível empregador, hein? No Brasil, uma pesquisa revelou que 92% dos profissionais de recrutamento usam as redes sociais como ferramenta de contratação. Se alguém acessar suas redes sociais, o que ela vai encontrar por lá? Foto minha, da minha família, que eu sempre prezo em primeiro lugar. Eu acho que só foto com meus amigos mesmo, porque eu não posto muito da minha vida pessoal. Com compartilhamento de postagens interessantes, sem ser fake news, que hoje em dia está acontecendo muito. Fotos minhas, da minha família, talvez dos meus cachorros. Independentemente de sua resposta, uma coisa é certa. Há muito tempo, as redes sociais deixaram de ser usadas apenas para a vida pessoal. Hoje, elas são fundamentais no campo profissional e, inclusive, nas seleções de emprego. Nos últimos anos, checar os perfis dos candidatos na internet se tornou um fato comum, pois ajuda a identificar os melhores colaboradores para as áreas disponíveis nas empresas. As pessoas estão com a vida pessoal e profissional hoje dentro do celular, então nada impede que no momento de trabalho o celular apite, a pessoa vá olhar alguma coisa. Agora, eles têm que entender também que durante o horário de trabalho, o uso das redes sociais ele tem que ser muito restrito e consciente. A empresa ela pode, de uma forma muito tranquila, falar, olha, você não está desenvolvendo o que deveria e por isso você não serve mais para o nosso time. Os profissionais alertam que as pessoas devem sempre ter cuidado ao postarem algo no Instagram, Facebook ou até mesmo no Twitter. Então o nosso zelo ao expor, sem perícia técnica, opiniões de algo que seja extremamente delicado, como posicionamento político, religioso, homofobia e até, pegando um gancho aí da nossa época de eleições, não é que é proibido você falar sobre isso, a sua opinião é super importante, mas a rede social ela não é um local de você produzir filosofia, ou se você for produzir, que o faça como os grandes filósofos ou os grandes pensadores atuais fazem, com muito zelo. Além disso, o comportamento pode variar dependendo de sua área de atuação. Por isso, antes de compartilhar memes, postar fotos, entre outras situações, conheça a política do local de trabalho. Dessa forma, você evitará problemas. Toda empresa tem uma política interna, né, de como se organizar e como pensar o profissional que ela quer junto ao seu time. Então, eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais naquilo que elas publicam, naquilo que elas compartilham. Tudo tem uma consequência, seja uma consequência pessoal ou até mesmo profissional, quando a empresa decide usar a rede social como um canal de avaliação daquele profissional de uma forma seletiva, né? Então, se isso acontecer, a pessoa tem que entender que o que ela posta hoje pode ir contra ela no futuro. Falando ainda sobre o processo seletivo e deixando a terceira e última dica importante, se a sua empresa se utiliza das redes sociais para estar em contato com o cliente, para falar das promoções, para se posicionar, para trabalhar cultura, quer fazer moral com a sua empresa? Compartilha o movimento da rede social da sua empresa também no seu perfil particular. Cuidado com o que publica, hein? Na dica técnica de hoje, nós vamos falar sobre destinação adequada dos dejetos líquidos na bovinocultura. Veja no nosso Giro Rural. Antes a gente já juntava o esterco das vacas no curral, colocava no processo da carreta e jogava nas lavouras, no capim, na cana e tudo. Aí foi que a gente viu um amigo nosso que cavou um buraco na terra e jogava lá dentro. Assim a gente também fez. E aquele dejeto caía todo naquele buraco, na terra. E a gente captava ali, já jogava lá dentro, aí dava uns 15 dias, já captava aquele trem tudo ali, já jogava no pasto, na horta, onde fosse que precisasse. E era uma maneira errada de fazer. Minas Gerais é conhecida como a bacia leiteira do país, né? A gente tem uma grande produção de leite. Da mesma forma, a gente tem uma carência nas formas e modelos, né, de tecnologias disponíveis para o tratamento desses dejetos. O que a gente acha muito aí são alternativas para grandes produtores.
E a maioria da nossa produção é de pequenos produtores e agricultores familiares. Os dejetos bovinos, quando não tratados e lançados no meio ambiente de qualquer forma, é um potencial poluidor das águas e do solo. Primeiro no solo, que é o primeiro contato que ele tem com o ambiente. A partir daí ele é persistente e vai chegar na água subterrânea. E isso é altamente prejudicial à saúde. Então a gente há que ter um cuidado com isso, nessa orientação. Então a nossa preocupação é buscar tecnologias que vá resolver isso e que também vai trazer um retorno para esse produtor. Porque antigamente, às vezes dava um chuvão que o trem ia tudo embora. Aí na beirada do rio e aos poucos ia chegando dentro da água, poluindo para ir abaixo. E a água é vida. E se é vida, a gente tem que cuidar. A Emater, ela vem há bastante tempo trabalhando na busca dessas tecnologias que seja adequada ao agricultor familiar, que é a utilização de esterqueiras para dejetos líquidos seguidas de fertigação. Esse processo consiste em pegar todos os dejetos com a água da lavagem, acondicioná-los na esterqueira, que é um recipiente em formato de trapézio, que a base inferior é menor que a base superior. Isso facilita e favorece a fermentação anaeróbica e aeróbica. Ela tem uma profundidade de 2,5 metros. Essa profundidade é para garantir a forma de digestão que ela acontece com oxigênio e sem oxigênio. Esse tanque é um tanque impermeável, então, ou seja, não há nenhum contato desse dejeto com o solo. O dejeto entrou no tanque, ele vai passar 60 dias, para que depois eu lance esses dejetos já tratados, que aí não são dejetos mais, já são fertilizantes, biofertilizantes, né, de um processo totalmente natural. E hoje facilitou demais, que a gente pega e lava o curral e coleta. Esse caldo escorre para um tanque, e a gente colhe aquele depois com o próprio jirico, a chorumeira que capita e já lança no pasto. Eu estou devolvendo para a natureza aquilo que eu tirei dela. A zaca vai lá e passa o capim verdinho, tudo que ela produz. Corrijo o solo, devolvo e não vou poluir as águas e nem o meio ambiente. A água chegou para mim aqui como vida. Se eu matar ela, jogar um poluente nela, o próximo vizinho, primeiro para baixo, ela vai ser vida, não vai? Então, o que eu fizer, eu estou fazendo uma inconsequência, né? E o pasto, o benefício é visível. Com pouco tempo, assim, você já vê que já dá uma melhora. E no passar do tempo, cada vez mais jogando, mais fértil vai ficando. Agora nós fizemos uma planta de milho, um plantio convencional ainda, e nós pegamos antes de gradear a terra e jogamos. O resultado está na roça, não está dando para ver. O tanto que o milho está bonito. E ano passado nós plantamos, não tinha jogado, o milho estava muito mais fraco. Então foi muito bom. Que não produzia nada, que não tinha nada, com o esterco do gado, volta a produzir como se fosse cultura. Da terra ruim, você faz cultura. Não existe terra ruim, existe terra mal trabalhada. Então a fertirrigação, ela é uma forma de você irrigar a área cultivada, mas além de estar fornecendo água, você também fornece macro e micronutrientes. Você está fazendo uma irrigação com fertilizantes. A fertigação também, ela é feita com critérios, ela não é feita de qualquer maneira, né? O produtor não vai simplesmente pegar aquele material e lançar na área que ele bem entender, não. É feito um projeto técnico, a gente olha a área disponível, a cultura, a demanda da cultura, né? Feita análise de solo para ver se aquele solo vai suportar aquilo ou não. Na análise de solo nós percebemos a textura do solo. A textura quer dizer arenoso, argiloso, siltoso. Se ele for arenoso, ele tem baixa capacidade de reter esses nutrientes. Então, o que passa por ele, passa rapidamente e desce e vai para o lençol freático, vai para o aquífero freático. E esse aquífero vai receber, então, esses dejetos. Um dos princípios do tratamento é justamente que esses biofertilizantes nunca deverão estar em contato com os cursos d'água e as fontes de água, porque eles se tornam um veneno. No solo ele é muito bom, para as plantas é muito bom, mas para os seres humanos que vão beber essa água é um veneno. Então qual que é a ideia? É você colocar no solo e a planta absorver todos esse nitrogênio que foi colocado no solo. É como se fosse um compartimento fechado. Dali, daquele solo, daquela área que nós estamos trabalhando, não vai sair nenhum nitrogênio para a água. E vai alimentar essas plantas e vai proteger essas plantas contra as pragas e doenças. Tudo que a vaca joga fora aqui, que vai para o ralo, para o esgoto, que vai automaticamente pela chuva levar para o rio e poluir tudo.
Eu estou captando e devolvendo para a natureza aqui, onde precisa, para a terra, no lugar que precisa, onde tem necessidade. Tem uma área que está mais fraca, vou caprichar mais nela, a área mais alta, ali eu vou colocar naquele lugar. Nós temos que observar também que o solo ele tem que ser adequado, recuperado. Os nossos solos estão muito degradados, principalmente as pastagens no estado de Minas Gerais estão muito degradadas. Então nós temos que observar as áreas que demandam mais esse biofertilizante e usar nessas áreas, porque nas áreas que estão mais adubadas, mais fertilizadas, elas não precisam tanto. Então, alto do morro, né, as encostas, essas áreas devem receber preferência na utilização desse biofertilizante. Muitos buscam a tecnologia pelo apelo ambiental, mas hoje a gente está percebendo que o apelo econômico está sendo maior, né, porque eles estão vendo que eles estão reduzindo o custo que eles têm com adubo químico, né? A própria mão de obra às vezes fica facilitada quando eles utilizam a fertirrigação, então só tem vantagens. E nós calculamos mesmo que com 350 metros cúbicos por ano, que é uma propriedade média, né? Nós economizamos R$6.000 por ano em fertilizantes minerais. Então tem a parte ambiental que você protege, você preserva a parte ambiental e você ganha dinheiro com isso. Então, é uma tecnologia simples, barata e que te dá altos retornos, tanto ambientais, de sustentabilidade, quanto econômicos, que reduz a mão de obra e reduz o gasto de fertilizantes minerais. Eu quero chegar no ponto de não precisar comprar mais adubo, porque o químico é muito bom, ele faz efeito rápido. É como ganhar um dinheiro rápido, mas ele também mata a terra rapidinho, seca. Passou o efeito dele, acabou, zero. E o orgânico não, ele mantém por longo tempo. Você parar de comprar, ou comprar menos, ou às vezes, dependendo do lugar, você até zerar o adubo químico, outra vantagem econômica. Sem falar no benefício que vai ser para o solo, para a planta. Né? Vou devolver para o solo, o que tirou? O gado tirou. Ou eu tirei com a planta. Enquanto tiver o gado leiteiro, em vacas de lactação, produzindo esses dejetos, urina, fezes e água, isso tem que ser aplicado para a cultura absorver a cada ano todos aqueles nutrientes. E nós já calculamos, verificamos que essa quantidade de animais que tem nas propriedades não produzem o suficiente para adubar toda a pastagem, por exemplo, dessa propriedade. Penso eu, assim, nas áreas minhas que é fraca, eu estou recuperando. E quem tem bastante área fraca, que trata com silo, com qualquer coisa, se ele aproveitar todos os dejetos, ele pode fazer da terra dele uma terra fraca forte, fértil. Basta ele fazer um investimento e pensar, procurando saber, buscar orientação técnica, e se não tiver ela, ainda dá com os burros na água. Então pensar nisso aí, pensar em deixar para filho, neto, e um exemplo de alguma coisa que fez, que foi em prol da nova geração. E a nossa receita de hoje, hein? Vem lá de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Confere só. 2 quilos de limões, 1 quilo de açúcar e 200 ml de água. Hoje vou apresentar para vocês uma receita de casca de limão cristalizado. O limão que eu vou fazer é com o limão rosa ou limão capeta. E primeiramente nós vamos tirar as impurezas da casca. Você pode usar outro tipo de limão, mas o limão rosa ou limão capeta, ele tem um gostinho mais característico por ele ser mais ácido. Quando ele ficar todo lisinho, aí ele já está pronto. Agora ele está bom. Aí agora vamos parti-lo em 4, para facilitar tirar a parte de dentro. Após esse processo, nós vamos fatiá-lo em tirinhas. Após fatiado, vou colocá-lo na água até cobrir. E esse processo
vai durar 3 dias, trocando a água 2 vezes por dia. Isto para tirar o amargo da casca do limão. Após o processo de troca de água por 3 dias, nós vamos ferventá-lo na água quente para amaciar a casca. Esse processo dura 10 minutos, até levantar uma fervura. Aí já está bom, a casca já está macia. Após os 10 minutos, nós vamos escorrer Agora nós vamos partir para a cristalização. Coloca a casca, o açúcar e a água. Vá mexendo para ele não agarrar até o açúcar secar. Aí ele começa a cristalizar. Você pode usar qualquer tacho e qualquer fogão. Eu estou usando o tacho de cobre porque ele fica mais vermelhinho. Ele começa a borbulhar, aí significa que ele está secando e já está virando uma nata, ó. No fogão a lenha, esse processo pode durar de 20 a 30 minutos. Agora, se você fizer num fogão a gás, vai demorar um pouco mais. No final, não pode parar de mexer. Você vê que já está cristalizando, ó. Já está secando o açúcar. Agora ele já está pronto. Nós vamos levar ele pro tabuleiro para ele secar. Agora nós vamos despejá-lo no tabuleiro, coberto com um papel manteiga. E ele está pronto. Seu Jornal da Manhã está chegando ao fim. Amanhã tem mais e eu volto daqui a pouquinho, meio-dia, aqui no Jornal da Cidade. Tenham todos uma excelente manhã. Que Deus te abençoe e até já. Tchau! Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. No arquivo público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812.